Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 7 ao capítulo 9, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A glória do Senhor, ele enche o templo, né? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Semelhante relato nós vamos ver em Levítico, capítulo 9, versículo 23, né? Por ocasião do tabernáculo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam ao Senhor. Porque é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparavam os holocaustos e a gordura do sacrifício pacífico, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podia caber os holocaustos e as ofertas de manjares e as gorduras do sacrifício pacífico. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, todo Israel com ele, porque por 7 dias já havia celebrado a consagração do altar e a festa já durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas e todos foram alegres, de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi e a Salomão e a Israel e a todo o povo. E aí, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperou e efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do meu sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus onde eu estou, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente nela. Estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, o teu pai, e fizerdes segundo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará quem domine em Israel. Esta aliança está lá em 1 Reis 2:4. Porém, se vós vos desviardes
e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos e tudo que vos prescrevi, e fordes e servides a outro Deus e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio, montejo entre todos os povos. Desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta casa? Respondeu-lhe: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e o adoraram e o serviram. Por isso trouxe sobre ele todo este mal. Então, trazendo a mesma reflexão de ontem, imagine Esdra, né? Possivelmente foi quem escreveu, Esdra ou Neemias, escrevendo isso pós-exílio. Exatamente como o Senhor tinha alertado a Salomão, foi exatamente isso que aconteceu ao povo e também ao rei Salomão. E isso é um alerta para mim e para você. Todos os dias, né? Buscarmos o Senhor. Todos os dias nos atentarmos ao andar nosso aqui nesta terra, para não desagradar a Deus. Buscar a presença dEle, estar na presença dEle, ter a palavra dEle como prioridade na minha vida, né? Cuidando no meu proceder, para que tudo que eu faça bendiga o nome dEle sempre. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou a cidade que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zoba e a tomou. Também edificou Tadamor no deserto e todas as cidades armazém em Amate. Edificou também Bet-Horon e a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas, ferrolhos, como também a Balate e a todas as cidades armazém que Salomão tinha, em todas as cidades para os carros, as cidades, os cavalos, cavaleiros e tudo o que desejou. Enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio, né? Então aí ele vai falar mais os atos de Salomão. Fala também que Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ela lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, no sábado, no festa de lua nova, nas festas fixas, né? Na festa de pães asmos, da semana dos tabernáculos. Então, todas essas festas que Deus ordenou por estatuto perpétuo sobre Israel, né? Tá em Números 28, Êxodo 23, Êxodo 34, Números 28, Deuteronômio 16. E aí nós vamos ver que não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes, os levitas, em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim executou toda a obra que Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. Assim que concluiu a casa do Senhor. Então, foi Salomão a Ezion, Zeber e a Elate, a praia do mar e na terra de Edom. E edificou-lhe Hirão, por intermédio de seus servos, navios, marinheiros, práticos, foram com seus servos de Salomão a Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro e o trouxeram ao rei Salomão. E aí nós vamos ter o episódio da rainha de Sabá visitando Salomão, né? Isso que nós já vimos registrado também
nos outros livros. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, cavalos, carregadores com especiaria, ouro em abundância, pensando ela que iria impressionar o rei Salomão. Mas você já conhece a história? Quem ficou impressionado foi a própria rainha de Sabá. Ela disse que mesmo tudo que contaram a ela, né, não chegava a tudo aquilo que ela tinha vivenciado ali nesta visita, né? Eu, contudo, não cria no que me falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram metade da grandeza. Da tua sabedoria sobrepuja a fama que eu ouvi. Felizes são os teus homens, felizes são os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocar no trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares o seu juízo e a sua justiça. Isso são palavras, sabe de quem? Da própria rainha de Sabá, né? E aí nós vamos ver que os servos de Irão, né, trouxeram os ouro de Ofir, que era de melhor qualidade. Nós vamos ver também as madeiras, né? O rei Salomão vai dar presentes à rainha de Sabá. E nós vamos ver também falando sobre toda a riqueza do rei Salomão, que está descrita aqui a partir do versículo 13, né, até o versículo 28, porque no versículo 29 nós vamos ver a morte de Salomão. Salomão, os mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis, a história de Natã, o profeta, a história de Aías, o Silonita, as visões, né, e tudo o que aconteceu está registrado. 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Sabe quem vai sucedê-lo? Roboão, seu filho, reinou em seu lugar, né? E aí amanhã nós vamos dar continuidade, né, ao reinado de Roboão e você vai ver que a partir daqui coisas vão acontecer e o reinado de Salomão, que era sobre todo Israel, vai ser quebrado, vai ser fracionado, não é? E isso mesmo Deus tinha dito para ele ainda em vida, que não faria com ele por amor ao seu servo Davi, né? E por cumprimento da promessa que havia feito. Mas amanhã nós falaremos sobre isso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.